STF dá passo importante para regulamentar o trabalho dos motoristas de aplicativo no Brasil. E você vai ver também. O governo publica medida provisória com a volta da desoneração para 17 setores da economia. Em discurso no G20, Haddad diz que bilionários precisam pagar mais impostos. Reconhecendo os avanços obtidos na última década, precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição e impostos. 6 bairros de São Paulo enfrentam epidemia de dengue. E ainda, os jogos de hoje pela Copa do Brasil e os campeonatos estaduais. Corinthians pode ser eliminado sem entrar em campo. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E olha só, o Supremo Tribunal Federal formou maioria em favor do amplo alcance do julgamento do vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos. Na prática, isso quer dizer que se for decidido, o que for decidido pela Corte no futuro julgamento, valerá como norma para todos os tribunais. Até o momento, os ministros Edson Fachin, Flávio Dino, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Luiz Fux e André Mendonça votaram a favor da repercussão geral no processo que avalia o vínculo de trabalho entre motoristas e plataformas de aplicativos. O julgamento do caso ainda será marcado, mas a votação de hoje garante que o resultado do futuro julgamento valerá como norma para todos os tribunais do país. Todos os casos semelhantes serão julgados da mesma forma em instâncias inferiores da Justiça. Em julho do ano passado, o ministro Alexandre de Moraes suspendeu o processo em trâmite na Justiça do Trabalho que reconheceu o vínculo. Além disso, o Supremo tem apresentado decisões individuais, derrubando o entendimento de tribunais do trabalho que reconhece o vínculo de emprego entre as plataformas de aplicativos e os motoristas. Entretanto, existem entendimentos diferentes sobre o assunto em outros tribunais do país. O que for decidido pelo STF no futuro julgamento passará a valer para todos os tribunais. Olha, e a estimativa é de que atualmente no Brasil 1.600.000 pessoas trabalhem para aplicativos. Por isso, sem dúvida, esse é um assunto muito importante. Trabalhem ou como motoristas ou então como entregadores. E para falar mais sobre isso, nós vamos conversar agora com o advogado trabalhista Washington Barbosa. Olá, muito boa noite, doutor. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal das 18h30. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos os telespectadores. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E, doutor, é importante a gente ressaltar que a decisão de hoje ainda não é o mérito do caso, mas pode ser considerada, assim, um passo importante para regulamentar esse trabalho no país? Ótimo você falar isso, até porque, assim, eu vi até algumas manchetes que não eram muito corretas, né? Porque virou e disse assim, o STF decide sobre isso. Não é a decisão ainda. Isso é o que a gente chama de repercussão geral. Ou seja, o que o tribunal fechou até o momento foi que este tema é um tema importante e tem repercussão geral. O que é que isso significa? Significa que, tomada a decisão, todos os tribunais, todo o Poder Judiciário tem de seguir a posição do STF. Correto. E agora, em relação ao mérito, que é o julgamento que todo mundo espera, o senhor acredita que o STF vai reconhecer ou não o vínculo de trabalho entre motoristas e aplicativos? Kleber, me permita voltar um pouco na história, né? Porque assim, quando a CLT foi feita lá na década de 40, nós tínhamos uma outra forma de trabalho, onde você tinha a utilização de mão de obra em massa e a utilização de muito maquinário. A economia se desenvolveu ao longo do tempo, até chegar na situação de hoje, que nós temos uma economia de informação, novas formas de trabalho, novas formas de vínculo. Então, assim, a Justiça do Trabalho tem de se atualizar a esse novo modelo.
Tá? Então, no caso, o que é que ocorre? O Tribunal Superior do Trabalho tem várias decisões dizendo que existe vínculo empregatício entre os trabalhadores de aplicativos e as plataformas. Tá? Só que ele diz isso não entendendo essa nova forma de trabalhar. O STF, ao contrário, ele tem rechaçado reiteradamente essa decisão do TST e dizendo, olha, não existe vínculo, isso é uma outra forma de trabalho e não tem direitos trabalhistas aqui, nesse sentido. E é muito mais um contrato empresarial do que um contrato de trabalho. Eu acho, né, e espero que o Supremo Tribunal reafirme a jurisprudência dele para, de repercussão geral, definir não existe vínculo empregatício e deixar os trabalhadores livres para negociar com as empresas para as quais eles trabalham. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o doutor Washington Barbosa, que é advogado trabalhista. Doutor, muito obrigado pela sua participação e por esses esclarecimentos. Eu que agradeço, Kleber, muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, grande abraço. E olha só, o presidente Lula assinou a medida provisória que retoma a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia. O assunto gerou uma queda de braço entre o governo, o Congresso e empresários nos últimos meses. Com a revogação desse trecho, esses setores que empregam mais de 9 milhões de pessoas voltam a ter desoneração sobre a folha. A reversão atende a acordo político firmado pelo governo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ao mesmo tempo, o governo enviará ao Congresso Nacional um projeto de lei prevendo a reoneração gradual da folha de pagamento desses setores. Na prática, o governo troca a medida provisória, que tem vigência imediata, por um projeto de lei em regime de urgência, que ainda precisa ser aprovado pelos parlamentares. A desoneração permite que as empresas desses setores substituam a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota sobre a receita bruta do empreendimento, que varia de 1% a 4,5%, de acordo com o segmento e o serviço prestado. E o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu hoje, durante a reunião de abertura do G20 em São Paulo, o aumento na cobrança de impostos para bilionários. O evento reúne os ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais dos países. Reconhecendo os avanços obtidos na última década, precisamos admitir que ainda precisamos fazer com que os bilionários do mundo paguem sua justa contribuição e impostos. Em seu discurso, Haddad defendeu ainda que pobreza e desigualdade são desafios globais. Embora, como eu disse, os países mais pobres paguem um preço proporcionalmente mais alto, seria uma ilusão pensar que países ricos podem dar as costas para o mundo e focar apenas em soluções nacionais. Em um mundo no qual trabalho e capital são cada vez mais móveis, pobreza e desigualdade precisam ser enfrentadas como desafios globais, sob pena da ampliação das crises humanitárias e imigratórias. Essa é a razão de ser das duas forças-tarefa propostas pelo presidente Lula para o G20 em 2024. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e a mobilização global contra a mudança do clima. O ministro participou de forma remota porque foi diagnosticado com Covid-19. O G20 reúne as principais economias do mundo, além da União Europeia e da União Africana. E para falar mais sobre esses dois assuntos aí de economia que a gente acabou de ver, nós vamos conversar com um outro especialista. Nosso convidado agora é o professor e economista Luiz Henrique Machado. Boa noite, professor. Seja muito bem-vindo, você também, aqui ao Jornal das 18h30. Muito obrigado. Boa noite a todos. Parabéns pelo programa. E, primeiro, justiça fiscal envolve o quê? Envolve você tributar de forma progressiva. A gente tem, há anos, aí, um problema sério de
arrecadação de tributos, onde o pobre, proporcional à sua renda, acaba pagando um valor maior de tributos em relação aos ricos. Porém, o que acontece? Nesse sentido, a gente tem que buscar uma justiça social. Então, o governo vem batalhando para tentar ajustar essa desoneração da folha, né, nos 17 setores, na verdade, dá continuidade. Né? Então, por que é importante a desoneração da folha? É importante para 17 setores, onde vai estar estimulando o emprego, aumentando a competitividade dessas empresas que estão recebendo esse benefício. Tem um impacto fiscal, óbvio, o governo vem tendo problema aí, a gente que é economista acompanha, vem tendo problema de arrecadação. Essa desoneração acaba impactando diretamente na arrecadação fiscal do governo, mas, de outra forma, traz um benefício para o trabalhador, porque as empresas que são desoneradas acabam contratando mais. Então, no geral, a avaliação da desoneração do folha de pagamento depende de uma análise, obviamente, detalhada dos seus impactos econômicos, mas durante o tempo, e principalmente a gente viu esses efeitos na pandemia, foram benéficos para o trabalho, ou benéficos no momento de redução de trabalho. Então, óbvio, o governo vai ter uma renúncia fiscal, onde ele vai estar mantendo essa renúncia, como eu comentei, né, representará aí uma queda de receita. Ele estava buscando tirar essa desoneração e, por pressão até do próprio Congresso, manteve, né? E, obviamente, traz um estímulo ao emprego, crescimento e competitividade das empresas. E, professor... Em termos de... Pode concluir, por favor. Não, por favor, pode falar. Professor, me chamou a atenção quando o senhor falou em justiça social. E do ponto de vista da justiça fiscal, tributar os bilionários, como propôs aí o ministro Fernando Haddad, seria até óbvio. Mas por que é tão difícil colocar isso em prática? Ou seja, fazer quem ganha mais pagar mais? Porque, assim, os ricos e os super ricos, eles têm instrumentos que grande parte da população não tem, às vezes, como acesso e controle fiscal. Então, vai trabalhar em alguma renúncia fiscal, vai trabalhar com um paraíso fiscal, ele tem condição de poder trabalhar com uma gestão fiscal mais forte, e é difícil você recolher desse povo. Então, acho que, primeiro, uma questão de justiça. Justiça social, né? Você ter essa proporcionalidade que o rico pague em proporção à sua renda, o mesmo que o pobre pague, porque acontece exatamente o contrário, proporcional. Mas, além disso, você ter a forma de arrecadação do governo, dado o governo que vem buscando aí o equilíbrio fiscal, que o rico e o super rico deixam muitas vezes o recurso fora do país, traz esse recurso para o país. Mas trazer o recurso para o país também é complicado, porque ele muitas vezes ele faz esse trabalho de renúncia fiscal fora do país. Em linhas gerais é isso. Tá certo. Então, nós acabamos de conversar com o professor e economista Luiz Henrique. Muito obrigado pela sua participação e por essa precisa análise. Eu que agradeço, muito obrigado, uma boa noite a todos. Grande abraço. E veja a seguir, 6 bairros de São Paulo enfrentam epidemia de dengue. Corinthians pode ser eliminado do Campeonato Paulista hoje e sem entrar em campo. Nós voltamos já. E nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 48 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, falando agora sobre saúde, 6 bairros de São Paulo declararam situação de epidemia da dengue. Quem traz mais informações é o repórter Fernando Ferraz. A gravidade da situação foi constatada pela Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Para ser considerada epidemia, o número de pessoas infectadas tem que passar de 300 a cada 100 mil habitantes. E essa marca já foi ultrapassada em 6 bairros da capital paulista. São eles Jaguara, São Domingos, Jaçanã,
Vila Leopoldina, Itaquera e Anhanguera. Esses locais concentram a maioria dos casos de dengue. A pior situação é do Jaguara. Lá foram confirmados 599 casos até a última segunda-feira. Para combater o problema, a Secretaria de Saúde tem intensificado as ações contra a doença. Uma das medidas foi o aumento das visitas e vistorias nas casas. Para isso, o número de agentes nas ruas passou de 2.000 para 12.000 profissionais. As cidades paulistas já estão aplicando a vacina contra a dengue. O estado todo já soma 19 mortes confirmadas pela doença e investiga outros 108 casos. E no Rio de Janeiro, mais uma morte causada pela dengue foi confirmada, chegando a 9 no total. Mas mesmo assim, a adesão à campanha de vacinação tem sido baixa. O Rio de Janeiro vem sofrendo com a atual epidemia de dengue em todo o estado, Kleber. Somente na capital e na Baixada Fluminense já são mais de 75 mil casos da doença. Mesmo com esses dados preocupantes, há uma baixa adesão à campanha de vacinação contra a doença. Do total de 140 mil crianças que já poderiam ser vacinadas, olha, Kleber, apenas 9,8 mil foram imunizadas, uma adesão inferior a 10%. Para tentar levar mais pessoas aos postos de vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro decidiu antecipar o calendário de vacinação e agora as crianças de 11 anos de idade já podem receber a dose da vacina contra a dengue. As demais faixas terão suas datas anunciadas nos próximos dias. E nesta semana também subiu para 9 o número de mortes por dengue na cidade. Mas o número pode ser muito maior, já que outros 63 óbitos ainda estão sendo investigados. É com você, Kleber. Obrigado, Anderson. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E olha só, hein, Léo, o atacante Haaland segue quebrando marcas na Europa, não é mesmo? É isso aí, Kleber. Boa noite para você e para todos que nos acompanham. O norueguês do Manchester City fez 5 gols em uma única partida e se igualou a outros nomes do futebol mundial. A nova vítima de Haaland foi o Luton Town, pela Copa da Inglaterra na goleada por 6-2. Mas esta não foi a primeira vez que o atacante norueguês fez 5 gols em uma única partida. No ano passado, durante a campanha do título inédito do Manchester City na Champions League, Haaland marcou 5 vezes contra o RB Leipzig, na goleada por 7-0. O exterminador, como é conhecido, chegou a 27 gols em 30 jogos pelo City nesta temporada, em todas as competições. Ele é o artilheiro da Premier League, da Copa da Inglaterra e está na briga na Liga dos Campeões da Europa. O norueguês igualou o recorde de mais gols num único jogo do Manchester City na Copa da Inglaterra, algo que só aconteceu em 1926 e 1930. E no futebol mundial, Haaland é mais um jogador a alcançar essa façanha. O Rei Pelé marcou 5 vezes em um só jogo pelo Santos em 5 ocasiões. Em 1958, na vitória por 8-1 sobre o Ipiranga. Em 1961, no 8-0 sobre o Olímpico e no 10-1 em cima do Juventus. Em 1965, no 6-2 sobre o Noroeste e no 5-2 diante da Prudentina. Com apenas 17 anos, Ronaldo Fenômeno deu show na vitória por 6-0 do Cruzeiro sobre o Bahia, no Campeonato Brasileiro de 1993. Em 1996, o ex-atacante Romário fez 5 gols na vitória por 6-2 do Flamengo sobre o Olaria, na Taça Guanabara. Pela seleção brasileira, o único jogador a ter realizado a proeza foi Evaristo de Macedo, que brilhou na goleada por 9-0 em cima da Colômbia pelo Sul-Americano. Excelente essa reportagem aí, Léo. Parabéns. E agora falando de futebol nacional, mesmo sem entrar em campo, né, o Corinthians corre risco de ser eliminado no Campeonato Paulista. Conta pra gente essa história, Léo. Ainda na primeira fase, né, Cleber? A situação é bem complicada do Timão, né, no Paulistão. E a gente vai conferir essa situação aí do Corinthians. Ele é o lanterna do Grupo C do torneio com apenas 10 pontos. E se a Internacional de Limeira, que tem 14, está em segundo da chave, pelo menos empatar lá em Brasília, daqui a pouquinho com São Paulo, às 9h35 da noite, já acaba com as chances de classificação alvinegras.
À frente do Coringão também estão o líder RB Bragantino com 18 pontos e o terceiro colocado, Mirassol, com 14. Na última rodada, no fim de semana, jogam Corinthians e Santo André, Portuguesa e Mirassol, Inter e Ituano e RB Bragantino e Santos. Só um milagre mesmo, Léo. E quarta-feira é dia de rodada, não é mesmo? Quais são os principais jogos de hoje? A gente vai começar, Kleber, com o Campeonato Paulista. Daqui a pouquinho, às 7h30 da noite, aqui pertinho, no Canindé, tem Portuguesa e Palmeiras. Na Copa do Brasil, às 8h, jogam Asa de Alagoas e Internacional de Porto Alegre. Às 9h30, pela fase preliminar da Libertadores da América, o Botafogo encara no Newton Santos o Aurora, da Bolívia. No mesmo horário, em Mato Grosso, entram em campo o Operário de Várzea Grande e Criciúma, pela Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, também às 9h30, em Maceió, tem o duelo entre CRB e Bahia. E esse jogo que interessa principalmente ao Corinthians. Fique ligado, corintiano. Lá em Brasília tem Inter de Limeira e São Paulo às 9h35 pelo Paulistão. É isso aí, eu fico por aqui. Boa noite a todos. É com você, Kleber. Tá certo, Léo. Muito obrigado aí pelas informações. Grande abraço. E olha só, o Jornal das 18h30 fica por aqui e você acompanha agora outras informações na nossa programação. Uma ótima noite e até amanhã.